fez, venho hoje trazer umas canções com a intenção de acalmar os seus corações. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura minhas feridas e a dor me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, Mãe, tira do meu coração, e aqueles que eu fiz sofrer, peço perdão. Se eu curvar meu corpo na dor, me alivia o peso da cruz. Interceda por mim, minha mãe, junto a Jesus. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de mim. Sempre que meu pranto rolar, ponha sobre mim suas mãos, aumenta minha fé e acalma o meu coração. Grande a procissão a pedir, a misericórdia, o perdão, a cura do corpo e
salvação. Pobres pecadores, ó Mãe, tão necessitados de vós. Santa Mãe de Deus, tem piedade de nós. De joelhos aos vossos pés, e estendei a nós vossas mãos. Rogai por todos nós, vossos filhos, meus irmãos. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida, do meu destino, do meu caminho. Cuida de nós. Agora vamos à palestra. Certo um dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no falar uma oração, no cantar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia ao coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou de um amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, e o sol nasceu em cada coração e compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Que ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar,
e nos mesmos campos procurar o que plantou. Vai colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu, nem floresceu. Mas ainda é tempo de mudar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Olá, queridos e queridas. Que bom que através da tecnologia a gente pode manter ainda esse contato. É claro que nada, absolutamente nada, substitui aquele aconchego, aquele abraço de uma pessoa querida. Mas devemos ainda render graças, ser gratos, porque disponibilizamos já no nosso grau evolutivo de ferramentas tecnológicas como essa, que nos aproximam, que nos permite dar continuidade àquilo que a gente já faz com tanto carinho dentro das casas espíritas, dentro dos templos religiosos. Eu quero dizer que é muito bom saber que você está aí do outro lado. Espero muito em breve que a gente possa se encontrar e dar aquele abraço gostoso. Eu geralmente brinco lá nas palestras do Face, perguntando se tem alguém na casa pela primeira vez, para que a gente possa dar aquela atenção especial, aquele direcionamento gostoso e dizer, poxa, você é bem-vindo aqui. Do mesmo jeito, eu quero dizer a todos vocês que são bem-vindos nessa iniciativa de deixar ainda perpetuar, prosseguir com esses trabalhos da missão, da mensagem do Cristo, de levar esperança, de levar fé, de levar alegria, principalmente nesse momento em que estamos sensibilizados com o afastamento, com o isolamento social. O tema que me passaram para hoje vem do livro Autodescobrimento, de uma querida, de uma grandiosa mestre que é a Joana de Ângeles. Mas a gente bem sabe que Joana é doce, mas não é fácil. Ela ensina com profundidade. E para o tema colocado, que é o ser real, a gente vai precisar sim de um cuidado maior, de investigar antes outros conteúdos para entender direitinho do que é esse ser real que ela vem falando. Logo no primeiro parágrafo, no primeiro parágrafo do primeiro capítulo, ela diz que essa ideia do ser real, desse ser integral, desse ser holístico, foi debatido durante muito tempo pelos materialistas. E, claro, que tinha que ser assim. A ciência tem que testar, a ciência tem que provar. Mas cada dia que passa, o consciente coletivo abre espaço e as pesquisas também nos mostram que o ser humano é muito mais do que apenas corpo.
Filosoficamente a gente já sentia isso, não é possível que uma existência só é suficiente, mas hoje em dia pesquisas vêm nos ajudando a entender que o homem não cessa apenas com o corpo físico. O homem não é apenas matéria. Então, qual que é? Quem é verdadeiramente esse ser real, esse ser espiritual, esse ser holístico? Albert Einstein nos fala, ela relata isso no próprio livro, que o homem é um conjunto eletrônico regido pela consciência. E Joana se aproveita disso para poder elaborar um pouco mais, explicar um pouco melhor. E diz que nós, seres humanos, somos um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibração. Olha só que coisa linda! Nós somos um agrupamento de energias em diferentes níveis de vibração. E aí nós já podemos ter nesses níveis diferentes de vibração o próprio corpo e o perispírito, regido por uma consciência, que é o espírito, que é o si mesmo. Veja só com que propriedade que ela diz, sim, nós somos esse conjunto eletrônico, regido sim por essa consciência. E esse conjunto eletrônico é uma manifestação de várias etapas, de vários níveis, né, de vibrações. Dentre elas, nós podemos citar o corpo e o espírito, regido por essa consciência espiritual. Como eu disse, para entender isso melhor, a gente precisa investigar, ir um pouco atrás e entender alguns conteúdos que a doutrina espírita nos explica com tanto cuidado e com tanto abertura. O primeiro é entender o que é esse Deus. Porque se a gente vai falar de um ser maior do que o corpo, de um ser energético, de um ser holístico, de um ser que tem um propósito maior, a gente tem que entender primeiro de onde vem esse ser. Então, entender o que é Deus. E essa é a primeira pergunta que a gente tem lá no Livro dos Espíritos. E essa coletividade espiritual nos diz, olha, Deus é a inteligência suprema. É a causa primária de todas as coisas. Para tudo que existe, existe uma causa. Tudo que nós contemplamos, que nós vemos, nós mesmos, até mesmo nosso pensamento, isso é um efeito. O que é que está por trás desse efeito? Qual é essa causa? A isso nós chamamos de Deus. E aí vem aquela pergunta materialista, e eu acho que muito sensata. Onde é que eu posso encontrar provas da existência de Deus? E os Espíritos nos dizem sabiamente que no próprio axioma da nossa ciência, numa própria máxima da nossa ciência, a gente encontra que não existe, não há efeito sem causa. Tudo que existe é apenas efeito. Deus é a causa de tudo. Eu lembro daquela canção, que eu já tive a oportunidade até de cantar, mas não vou me usar aqui sem acompanhamento de instrumento, que diz assim: foi Deus que fez o céu, foi Deus que fez as estrelas, fez também o seresteiro para conversar com elas, fez a lua que prateia a nossa estrada de sorriso, e a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Veja que ele não diz, Deus criou apenas os aspectos luminosos, criou também os sombrios, porque antes de tudo, não importa o nome que você queira dar, se você investigar o máximo que sua imaginação, que a sua consciência chegar, e você não tiver explicação, a isso eu vou chamar de Deus, a origem de tudo. As criações de Deus. Quais são essas criações? Já que ele é essa fonte criadora de tudo. Eu gosto de dividir, seguindo os próprios ensinamentos da doutrina, em 2 princípios. Um é o princípio vital, que é a energia e a matéria,
E o outro é o princípio espiritual, que é a própria inteligência, que testemunha, a inteligência que testemunha a existência de tudo. Que no caso eu gosto de exemplificar através do espírito. O princípio vital, a gente pode ter o universo, compreende a infinidade dos mundos que vemos e também aqueles que nós não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem pelo espaço, assim como os fluidos que preenchem esses espaços aparentemente vazios. Tudo isso faz parte do princípio vital, do princípio material do próprio universo, dessa manifestação em vários espectros da energia. Tem o princípio espiritual, que eu gosto de exemplificar através do próprio espírito. É engraçado que as pessoas pensam, não, eu sou um corpo e receber um espírito. Não, não é isso, eu sou um espírito que temporariamente tem um corpo. Esse espírito que eu estou falando é que são os seres inteligentes da criação. Podemos pensar que somos inteligências personificadas, individuais, com um determinado grau de consciência e com respeito e direito a um livre-arbítrio. Como é que esses espíritos são criados em Fabrício? Olha, no Pentateuco Espírita, a gente encontra várias referências dizendo que esses seres inteligentes personificados, eles foram criados inicialmente simples e ignorantes, mas dentro de si a sementinha do progresso. Nós somos criados, não somos criados todos ao mesmo tempo, somos sim feitos simples e ignorantes, mas já repousa, como em todas as outras coisas da criação, a semente do progresso. A gente pode ter como exemplo o nascimento de um próprio bebê, de uma criança. Eu tenho o Heitor, provavelmente você já teve seu filho, e é maravilhoso contrastar que quando a gente nasce, quando eles nascem, como eles são frágeis, como eles são pequenininhos. Se você não dá o cuidado, se você não dá a contenção de tudo que é preciso, não sobrevive. Tem alguns bebês, no caso do Heitor foi assim, eu lembro, Lúcia tinha que ensinar até mesmo a ele como mamar. E quando a gente é criado assim mesmo, bem pequenininho, bem sem saber fazer as coisas, sem ter direitos. É preciso que todas as outras forças do universo, inclusive outros espíritos em um grau de evolução maior, estejam nos protegendo, para que aos pouquinhos a gente vá ganhando uma certa autonomia e vai deixando então de ser ignorante. À medida que a gente vai ganhando experiência e a gente vai ganhando liberdade, também vai aumentando a nossa responsabilidade. Mas de início é assim, simples e ignorante. Já que Deus é a fonte criadora de tudo, tanto do princípio vital como do princípio espiritual, o que é utilizado para regular toda essa criação? Porque se não houver alguma coisa para regular, não haverá o progresso. Haverá sim o caos. E o progresso, como eu disse, é a lei da vida, é a lei da criação. Bem, esse mesmo Deus, que tem os seus atributos de justos, perfeito, bom, né, ele constituiu e é essas próprias leis. Quais são essas leis? As leis naturais, que eu posso também dividir nas leis naturais para os princípios vital, que é lei de criação, lei de preservação, lei de destruição. As coisas precisam se encerrar para iniciar um novo ciclo, e talvez seja bem isso que a gente está passando agora na Terra. E tem também as leis que regem o princípio espiritual, que são as leis de liberdade, igualdade e principalmente a do amor. São essas leis que regulam tudo, absolutamente tudo que existe no universo. É importante dizer
que esse princípio vital e o princípio espiritual, mesmo sendo distintos, eles não são antagônicos. Muito pelo contrário. É através do fluido universal que esses dois princípios estão em constante integração e evolução, um influenciando no outro. Vamos ver alguns exemplos? Vamos pensar no planeta Terra, esse terceiro planeta do Sistema Solar. Ele foi constituído, e como todas as coisas que foram constituídas, tem um porquê. Não surge simplesmente, vai ficar azulzinho, bonitinho. Não, tem uma função para existir. Então ela foi constituída para uma etapa da evolução dos espíritos que se encontram em um patamar vibratório de energia. Os seres que habitam na Terra, os seres que habitam nesse terceiro planeta do Sistema Solar, têm basicamente o mesmo padrão energético. Existe, claro, uma margem de erro, mas todos nós vibramos quase que em um mesmo campo. Existem, claro, as exceções, um Cristo, uma Joana de Ângeles, um São Francisco de Assis e tantos outros, né? Eu estou aqui, mas a grande maioria vibra em uma mesma necessidade. Então, a nossa existência no planeta influencia na própria energia desse ser, assim como a própria energia, a própria atmosfera da Terra influencia também nos espíritos que aqui se encontram. Vamos pensar que a Terra não é isolada do grande propósito do universo. Ela segue o mesmo ritmo da evolução. Sendo assim, passamos de tempo em tempo por um ajustamento natural, que às vezes vem pela dor, como forma de colocar esses habitantes, no caso nós, nesse fluxo novamente da evolução. Então estamos constantemente evoluindo, ou estamos constantemente influenciando no planeta Terra, assim como a própria faixa de energia do planeta influencia nos seres que aqui habitam. Tanto que já é sabido que a Terra já entrou em um outro ciclo de evolução, em um outro patamar de energia. E aqueles que aqui não puderem ficar, com certeza não estarão. Existem muitos outros planos como a Terra, alguns inferiores, outros superiores. Não é à toa que o próprio Cristo disse que na casa do meu Pai há muitas moradas. Não é verdade? E o homem? O que é esse homem? Quem é esse ser real que Joana nos convida a pensar? Quem é esse ser integral, holístico? A gente não pode pensar apenas nesse aspecto biológico. Nós somos uma somatória dessas várias vibrações, desses vários níveis de energia. Então a gente tem uma coisa mais densa, o corpo, tem uma coisa mais fluídica, mas que tem uma importância espiritual muito grande e na manifestação da nossa inteligência, que é o perispírito, e nós temos o próprio espírito. Qual é a necessidade desse ser tão complexo vir à Terra? Do mesmo jeito que a criança foi aprendendo nas suas pequenas experiências a andar e a ganhar uma certa liberdade e responsabilidade com essa liberdade, a mesma coisa acontece com a nossa vinda aqui para a Terra. Você vai para a escolinha. Lá você ainda é todo coordenado pelos professores, mas ele já ensina você a ficar na fila, ele já ensina você de que tem a hora do lanche, que tem a hora do soninho, e você vai crescendo. Chega um momento que você aprende a ler, a escrever, e aí o negócio começa a ficar mais forte. Você agora já inventaram um tal de negócio chamado prova. E você tem que demonstrar que você aprendeu aquele conteúdo e é capaz de ir para um outro estágio. Claro que eu sei que existem escolinhas que não utilizam essa prova formatada, ortodoxa, mas sempre vai ser colocado alguma maneira de avaliar o seu aprendizado. E é isso que a gente vem fazer aqui na Terra. A gente foi crescendo, foi evoluindo, ganhou experiência, ganhou liberdade e responsabilidade e vem para planos como a Terra para provar de que realmente a gente já aprendeu.
já entendeu o motivo do nosso ser. E para isso, a gente ganha todo esse aparato vibracional, energético, que é corpo, perispírito, para a manifestação da própria inteligência, que é o espírito. Então, esse espírito que chega à Terra e recebe todo esse aparato, vai progredindo nas experiências que a Terra tem para nos oferecer. Ou pelo menos é esperado que a gente progrida, né? Porque a força do progresso é uma própria lei da vida, desde a nossa gênese espiritual. O progresso é a lei da vida. É importante entender nesse nosso progresso que nós, e somente nós, somos os protagonistas de nossas vidas. Imagine um teatro, uma peça de teatro. Não é um monólogo, porque existem outras pessoas participando, outros dramas, outras superações, outras entonações, outras marcações de palco, mas você é o personagem principal dessa peça. O restante vai ser apenas coadjuvante. Então, entender de que eu sou o protagonista desse meu progresso, com certeza é importante para afirmar o meu ser interior, o meu ser real, em todas as suas manifestações de energia. Quando nós nos acolhemos, a verdade é essa, quando nós nos acolhemos como protagonistas de nossas próprias histórias, nós deixamos de ver mecanismos reguladores do universo como mecanismo de ação e reação, como punição. Lembra ação e reação que é tão falado dentro da doutrina espírita? Né, que você fez dessa forma, você vai ter um efeito, uma reação a essa forma de atuar ou de agir. Muitas vezes nós olhamos para esse mecanismo regulador do universo como uma punição. Mas quando você assume a sua maturidade de protagonista nesse progresso, nessa construção do ser real, integral, a gente deixa de olhar para esse mecanismo como punição e passamos a ver como uma oportunidade de evolução. É também só através de mecanismos como esses, de ação e de reação, que a gente pode verdadeiramente contemplar um Deus justo e bom. É unindo a ação e a reação com esse princípio da reencarnação que a gente pode dizer, não, existe porquê ter esse sofrimento, existe porquê algumas pessoas têm isso e outros têm aquilo, existe porquê a gente está passando por essa pandemia, por essa problemática da Covid-19. Se a gente não aceita o protagonismo e acolhe a ação e reação, reencarnação, princípios que são elucidados pela doutrina como coisas naturais, a gente sempre vai ter aquele Deus punidor e não como Deus justo que nos dá oportunidades. Essa é a verdade. Nesse lance de se aceitar como protagonista, ela vai influenciar diretamente também no aspecto que Joana nos diz, né, no livro, de que o ser humano foi fadado para a felicidade. Se aceitar como protagonista da sua história é também aceitar que você é o responsável pela sua felicidade. Eu lembro da história de um rapaz chamado Shang, um neófito da filosofia, e uma coisa que ele achava mais interessante era a capacidade que as pessoas tinham de serem tristes, mas também de serem felizes. Como que uma única pessoa, em um mesmo dia, podia variar da tristeza para a alegria. E também como algumas pessoas tinham tudo, absolutamente tudo para serem felizes, mas se comportavam de uma maneira tristonha. Já outros, com tão poucos recursos, encontravam diante das dificuldades motivo para serem felizes. E ele chega para o seu mestre e fala, qual é a diferença das pessoas felizes para as pessoas tristes? O mestre diz, Shang, está apenas no convite
motivo para ser triste, momentos que exigem um grande esforço de superação, todo mundo vai ter. Mas, para conviver com a felicidade, você precisa ter uma atitude interna convidativa para dizer: vem, caminha do meu lado, mesmo havendo tantas coisas ainda para serem superadas. E eu bem sei, pela experiência como terapeuta, mas principalmente por uma pessoa apaixonada pelo ser humano, que realmente é isso. Todo mundo, absolutamente, tem os seus motivos de tristeza. E não cabe a gente a ficar julgando, poxa, isso é válido para, é realmente um verdadeiro problema e isso não é. Porque só cada pessoa sabe aonde o sapato aperta. Caetano canta de uma maneira maravilhosa que só cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, de repente, para um adolescente que está iniciando no processo do namoro, receber um não é a maior dor do mundo. Para um outro mais jovem, não ser aprovado no vestibular vai ser um momento de sofrimento grande. Para uma outra pessoa, vai ser uma doença na família, uma mãe com câncer. Às vezes é o término de um relacionamento, de um casamento de mais de 20 anos. Então, cada um vai ter o seu motivo e nós não somos julgadores do que é realmente válido para sofrimento ou não. Eu lembro, até para brincar um pouco, da minha relação com o meu cabelo. Perdão. Na minha família, sempre teve essa variedade grande, né? Tem os mais morenos, tem os mais brancos, tem pessoas de cabelos escorridos, tem aquelas pessoas de cabelos ondulados e tem aqueles assim com o cabelo mais tonhonhon, como o meu. E eu cresci ouvindo minhas tias dizendo: mas Fal, né? Porque eles me chamam de Fal, como foi que seu cabelo ficou tão ruim assim? Era o cabelo alourado, era cacheado, olha só como ficou. Isso me trazia, meninos, um sofrimento, porque eu não tinha o cabelo igual ao do meu irmão mais novo, ou de uma tia. E parecia bobagem, mas pra mim, parecia não. Hoje eu sei que é uma bobagem. Mas na época isso me deixava super grilado. Tanto que um dia, minha tia Alzira, uma queridona, comprou um produto caseiro que uma senhora fazia para alisar cabelos. E eu caí na bobagem de experimentar. E começou a arder, começava a arder, mas era um ardor tão grande que eu não suportava. E ela falava: deixa de ser mole, menino, deixa de bobagem. Quando a gente viu, estava escorrendo sangue pela minha cabeça. E aí sim, eu vi o que era realmente motivo de sofrimento. É uma brincadeira, claro, mas serve para exemplificar de que, a depender do grau de consciência da pessoa, cada um vai ter um motivo de sofrimento diferente. E na lei de igualdade, a gente acolhe e não julga. Não cabe verdadeiramente julgar, né? Essa atitude convidativa da felicidade fazer parte de nossa vida, ela só vem de uma maneira forte quando eu me entendo em todos esses aspectos do ser real, do corpo, perispírito e do espírito, na integridade. Porque a felicidade não pode ser só do corpo ou só do espírito. Ela é completa, ela é do ser integral. E por ser do ser integral, eu pensei em trazer aqui alguns conteúdos que nos ajudam a pensar no nosso protagonismo. O que é que a gente pode fazer agora, antes mesmo de acabar o isolamento da Covid, nesse exato momento, o que é que a gente já pode ir fazendo para poder crescer como ser humano, como ser integral, como ser real. E lembrando que somos de todas essas variações de energia. Então é preciso atuar em todas essas áreas, para não ficar uma coisa falsa, capenga, certo? A primeira coisa que eu pensei foi quando eu fazia um curso de Reiki. Me ofereceram um conceito que eu não tinha ainda visto. E era um termo chamado pensena.
Eu botei aqui para vocês olharem. Pensena, um nome estranho, não é verdade? Mas o pen é de pensamento, o sen é de sentimento e o a é de ação. Pensamento, sentimento e ação. No campo do pensamento, no campo da vibração do pensamento, a primeira coisa que me veio à cabeça foi o pensamento positivo. E quando a gente fala em pensamento positivo, vem aquela ideia, né, de que se eu ficar pensando muito em uma coisa, positivo nesse sentido, essa coisa vai se realizar. Tipo, vou ganhar na Mega Sena, vou ganhar na Mega Sena, vou ganhar na Mega Sena. E aí, obrigatoriamente, eu vou ganhar porque fiquei pensando positivo nesse aspecto. Isso realmente é uma banalização desse aspecto tão positivo que é pensar positivo. Me perdoe a redundância. Mas é mais no sentido de que quando você pensa, quando você tem uma crença interior, quando o seu mapa mental vibra em um lugar de que você pode, de que é direito seu, você gasta muito menos energia para conseguir as coisas. Todos os dias, absolutamente todos os dias, a vida nos dá a oportunidade mágica do sim e do não. Se você já está convicto de que você terá um não, já é a resposta da vida para você. Contudo, se você vibra no positivo do sim, você abre pelo menos a possibilidade de ter direito a isso que você desejou. Você sai do não e você se aventura na possibilidade de um sim. Eu lembro ainda, assim, aos meus 17 anos, 18 anos, eu fui fazer um primeiro concurso. E era um concurso para um fórum em uma cidadezinha pequena, não lembro qual. E eu tinha estudado um pouco, não tinha me dedicado muito, porque eu nunca fui realmente assim, super dedicado. Não conta para ninguém, tá bom? Mas eu estava preparado para poder fazer o concurso. Chegando lá no ponto de ônibus, que é para onde eu iria fazer o concurso, eu vi as pessoas falando a respeito, e falavam de um assunto, e falavam de um outro assunto, e eu comecei a ficar com medo, e falei, meu Deus do céu, eu não sou capaz, eu não vou passar, tenho certeza que eu não consigo. E o que foi que eu fiz? Voltei para casa. Minha mãe até estranhou e falou, mas Fabrício, mas Fal, já chegou, foi tão rápido assim? Eu falei, dei uma desculpa qualquer, mas na verdade, por pensar negativo, por não pensar de que eu tinha direito, que eu poderia passar o concurso, eu nem mesmo me aventurei. Talvez, se tivesse ido como outras pessoas, poderia ter experimentado esse trabalho, né, naquela época ainda de jovem. Então, pensar positivo é se dar a permissão, a possibilidade de fluir para um sim na vida. Não é naquele lugar de ficar, poxa, vou conseguir apenas com o pensamento. Depois, eu pensei com o pensamento com foco no positivo. É diferente de ter pensamento positivo, pensamento com foco no positivo. É você criar a habilidade de alma de focar nos aspectos positivos que a vida tem, que a relação tem, que o seu filho, que sua esposa tem para oferecer. Não é também ficar fazendo aquele conto da Poliana. Aconteceu isso negativo, o que é que isso negativo tem de positivo para me oferecer? Não. Eu acho que às vezes acontecem coisas que são ruins mesmo. Eu acho que a maldade ainda se manifesta no mundo, mas eu posso sim optar para que lado eu quero focar, para quais aspectos da vida eu quero focar. Diz para mim, Fabrício, isso de uma maneira melhor, de um exemplo um pouco mais prático. Vamos pensar na nossa relação afetiva? Eu sou casado, você provavelmente tem um namorado, um ficante, um peguete, um crush. É crush que fala hoje em dia? Enfim, mas essa pessoa, ela tem vários aspectos, alguns luminosos e outros que não estão ainda nesse lugar claro. Né? Vou dizer assim, aspectos que precisam ser trabalhados ainda. E você nessa relação tem o hábito na natureza de ficar focando apenas naquilo que aquela pessoa erra, apenas naquilo que ela não tem de legal para oferecer. Sua relação vai virar
uma merda, seja ela em que estágio você esteja com essa pessoa. Contudo, se você já consegue, nesse protagonismo que a gente vem falando, assumir esse lugar de também observar o que essa pessoa tem de bom para te oferecer, de repente a relação ganha um outro norte, ganha um outro corpo. E é assim com a relação com a outra pessoa, é assim com a relação comigo mesmo. Já pensou? Você tem tanta coisa boa, mas você fica focando naquele erro, naquilo que você não agrega. Então, assim, se olhar de um lugar onde você tem também essas características, traz uma leveza e uma condição maior para você superar, inclusive, os problemas que você está tendo na vida. Então, foco no positivo e também pensamento positivo e também pensamento com foco no positivo. O último aspecto, né, dessa variação espectral da energia que é o pensamento, eu falei, poxa, por que tem pensamento engessado? Vamos estar naquele lugar do pensamento não engessado. Aquela música que o nosso querido Raulzito cantava, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E o budismo, o taoísmo nos fala isso também, o próprio espiritismo, de que a vida é inconstância, é mudança. Então por que ficar engessado? Por que ficar apenas naquele pensamento de que apenas aquilo é que vai te trazer um lugar de felicidade, um lugar de crescimento como ser humano? A vida vai te oferecer, vai nos oferecer, porque, claro, eu estou nesse lugar também, várias oportunidades. Várias alternativas. E de repente você fica preso apenas àquele conteúdo, àquela forma, àquele jeito, e perde a oportunidade de fazer de uma maneira diferente de um outro lugar. Agora mesmo, nós estamos sendo convidados todos os dias, profissionais liberais, palestrantes, enfim, alunos, né, que a escola também mudou a forma de ensinar, a fazer de uma maneira diferente. Mas se você fica pensando, não, tinha que ser só daquela maneira, isso vai te trazer sofrimento, isso vai ferir o seu ser real. É vibrar, é pensar também de uma maneira não engessada, permitindo haver as alternativas que a vida tem para oferecer. Depois a gente vem para o campo do sentimento. E o primeiro sentimento que eu acho que agrega muito nesse nosso progresso, nesse nosso crescimento como ser integral, como ser real, é o sentimento de igualdade, que se afina com a própria lei da criação da igualdade. Para Deus não existe maior ou menor, ser mais importante ou ser menos importante. Somos todos seres de uma mesma criação. E se nós nos sentimos menores do que os outros, geramos um complexo de inferioridade e deixamos de usufruir das coisas que são nossas por direito. Às vezes, quando a gente vibra nessa inferioridade, a pessoa nos dá a mão realmente por alegria, por prazer de ajudar, e a gente aceita isso como esmola. Porque eu é que me coloco no lugar de olhar o outro como superior. Mas acontece também ao contrário. É o sentimento, né, de que nós nos colocamos maiores do que os outros. E isso é tão perigoso. Isso é tão, como eu posso dizer, degenerativo desse conteúdo da nossa integridade. Quando nos tornamos pessoas orgulhosas. Nos sentir maiores do que o outro nos coloca nesse lugar de pessoas orgulhosas e damos margem ao preconceito, ao julgamento ou até mesmo à indiferença do outro. Eu sei que existe um mecanismo de ação e reação e provavelmente a gente vê uma pessoa em uma outra situação, com menos dinheiro, com menos saúde, com menos condição social, intelectual, mas isso não te dá o direito de se achar superior a essa pessoa. Nós somos iguais. Quando você se coloca no lugar maior, você fere um princípio ainda maior, que é o princípio do amor ao próximo, que o Cristo coloca de uma maneira tão grandiosa.
O orgulho é verdadeiramente um câncer social, é um câncer espiritual, é um câncer que se estabelece em todos os nossos aspectos desse ser real, no corpo, no perispírito e no espírito. Então, cuidado com esse sentimento de ser maior do que o outro. O outro sentimento que eu escolhi foi o sentimento de aceitação. E nesse mundo maluco que a gente vive, cada dia que passa, a gente perde essa capacidade de aceitar as coisas. Parece que somos criados desde pequenininho a sermos mais solares, competidores. Você controla, você consegue, vai atrás. Claro, eu acredito sim que a gente tem que ter objetivo na vida, mas a gente não pode confundir ter objetivo na vida com controlar absolutamente tudo. Algumas coisas a gente consegue controlar e para isso a gente bota energia, vai lá e muda. Algumas outras coisas a gente não consegue. E para isso a gente acolhe, a gente aceita, ou então a gente vai viver em uma ansiedade, em uma infelicidade constante, a gente vai ficar adoecendo constantemente corpo e mente, porque a gente simplesmente não vibra em um lugar da aceitação. Dá um exemplo para mim, Fabrício. Você escolhe ter uma doença como câncer? É claro que existe fator genético, é claro que existe alguns fatores, né, da má utilização do corpo, sei de tudo isso. Mas você não escolhe. Às vezes não é você, é sua mãe. Você escolhe, né, que sua mãe não vai ter câncer. Você escolhe estar nesse lugar da pandemia, nesse lugar do isolamento. Então, onde é que você vai vibrar? Na não aceitação? Na revolta? Ou você vai entrar nessa inteligência espiritual e acolher que algumas coisas realmente não podem ser mudadas? Algumas coisas são muito maiores do que eu posso imaginar nessa minha pequenez humana, que é a grandiosidade do próprio universo, do próprio Deus. Tem também o sentimento do perdão, que é tão importante, que o Cristo já trouxe na oração dominical. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que coisa linda, me perdoa, porque eu também perdoo o outro. Eu não estou dizendo que eu irei perdoar, eu já aprendi a perdoar. E o Cristo é tão sábio que ele sabe do benefício, perdão, do benefício que isso traz para o próprio ser humano. Aquele que vibra no não perdão, aquele que vibra constantemente na raiva, aquele que vibra constantemente na mágoa, fica preso ao passado, àquela experiência, e isso promove coisas avassaladoras nesse ser real. Como assim, Fabrício? Olha só, um exemplo tão simples. Eu atendia um senhor que ele chegou com muita raiva, porque ele tinha sido maltratado previamente em um lugar onde ele tinha passado. E ele trouxe essa raiva toda para o meu atendimento. E conversando com ele, acolhendo ele, ele foi baixando um pouco a guarda e se permitiu a dizer que não lida bem com a raiva, que a pessoa que errou com ele ou ele agride realmente, ou ele esquece essa pessoa em um lugar do não valer nada, ou do valer menos do que nada. E que ele já tinha tido até mesmo um problema cardíaco, porque ele era essa pessoa rancorosa, porque ele era essa pessoa que não lidava bem com a mágoa, que não perdoava. E aí eu falei, poxa, mas depois de todo esse aprendizado, você ainda não percebe que perdoar o outro, que não vibrar na mágoa, faz muito mais bem a nós mesmos do que ao outro? Mas ele ainda não tinha esse grau de consciência espiritual para poder entender. Mas nós já temos essa oportunidade. Isso já é explicado. Quando você vibra no medo, quando você vibra no ódio, quando você vibra na raiva, quando você vibra no não perdão, você vive constantemente em um lugar de ataque, em uma guerra psicológica de você mesmo com você e com o outro. Você vai fazer com que seu cérebro, uma região daqui do hipotálamo, fabrique uma substância chamada ACTH,
que vai inundar o seu sangue, que vai ativar as glândulas suprarrenais, que vão produzir hormônios do estresse, cortisol, adrenalina o tempo todo. Essas substâncias são positivas, são necessárias para a gente, mas ela tem um momento, uma intensidade, não é para a gente estar constantemente nisso. Então percebe como o corpo influencia no espírito, como o espírito influencia no perispírito, que influencia o corpo. Nós somos esse ser real. Essa integração desses vários níveis. Então é preciso cuidar em todos esses níveis. E como é que eu posso começar a cuidar, Fabrício, dessa forma? A primeira coisa que eu digo é desenvolver o sentimento de gratidão. Vamos ser mais gratos pela vida, meus queridos. Vamos ser mais gratos pelas nossas experiências, até mesmo aquela que nos trazem aprendizado. Às vezes as pessoas dizem, mas eu vou agradecer o quê? Vou agradecer por respirar, por poder ver um lindo sol nascendo, ou o pôr do sol, por ter família, por ter namorado, ou por não ter. Às vezes não ter também é uma dádiva. Quando a gente começa a vibrar nesse lugar da gratidão, a gente começa a se afastar desses outros conteúdos que não nos trazem a felicidade. E quando eu alimento o meu espírito de gratidão, isso se reflete também no meu corpo físico e em todos os outros níveis de energia da manifestação do ser. Esse que é o ser real, esse que é o ser integral. E também deixar de ser pessoas que apenas agem pela reação, pela reatividade. Vamos ser geradores de um novo momento, de um novo movimento. Não dá para você ficar, a essa altura do campeonato, se comportando como um espírito apenas reativo. Ah, fez isso, eu vou fazer aquilo. Ah, me fez isso, eu vou agir desse lugar. Que isso vai fazer da vida eternamente uma guerra? Vamos aceitar que nós somos esse protagonista de um novo lugar, de gerar um novo movimento. E quando eu passo para essa ação de agir diferente, de fazer diferente, em meu benefício, em benefício do outro, o meu ser holístico, o meu ser real, começa então a progredir de uma maneira muito mais efetiva e salutar. Esse é o convite que eu faço para a gente nesse momento, que a gente comece a agir em nosso benefício, a agir em benefício do próximo, a vibrar em um sentimento de gratidão, se afastar do medo, do não perdão, tratar os outros com um sentimento de igualdade, onde todos agora precisamos mais do que nunca dar as mãos, virtualmente falando. E principalmente nos afinar mais dessas leis da criação, que é a liberdade, a igualdade e o amor. Que o bom Cristo nos abençoe de uma forma única e especial todos os dias. Fiquem bem, um forte abraço.